Olá, pessoal que está entrando aí online. Desculpa, eu acabei desconectando. Oi, Dani. Oi, deu certo, né? Deu. Eu acabei Que bom. desconectando aqui, que eu achei que eu estava utilizando a conta errada. Aí eu saí, aí eu tirei rapidinho. Boa tarde, todo mundo que está entrando online aí, já tinha um grupinho de pessoas online e eu acabei desconectando. Aline, Márcia, Deixa eu cumprimentar todo mundo que está aqui. Carol. Olha. Que bom, Carol, te ver aqui. Tem bastante pessoas aqui com a gente. Olha, que legal. Alice, a nossa colega de profissão, uma psi. Janete. Boa tarde, pessoal que está entrando aí online. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, queria saber se vocês conseguem ouvir, se a imagem está boa, se o som está bom, que está chegando aí para vocês. O objetivo da live hoje é falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho com vocês sobre os medos que a gente está tendo aí, passando por esse momento tão difícil, né, de coronavírus, de quarentena. Então, assim, falar um pouquinho sobre os medos, as angústias, mas principalmente dividir com vocês esperanças aí de dias melhores. E por isso eu chamei até aqui a Daniele, que também é psicóloga como eu, que tem 2 filhotinhos lá na casa dela, né? Os meus já são grandes. Para a gente conversar e dividir aí o que a gente está fazendo nesses dias de quarentena para não enlouquecer e fazer com que a gente acabe se aproximando um pouco mais da nossa família, dos nossos filhos, nesses dias que parecem, né, que esses dias ainda vão se prolongar por bastante tempo. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar manter a nossa saúde mental durante toda essa dificuldade que a gente está passando, como responsáveis, né, como pais, cuidadores, aí, nós precisamos auxiliar os nossos filhos também, eles principalmente, acredito que precisam dessa loucura toda que a gente está vivendo agora. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que está aqui online agora, tá? Como eu falei, a gente vai estar batendo um papo e a gente vai dividir a live em 2 momentos. Aqui no Instagram, o tempo é bem curtinho, então a gente vai tentar falar o mais breve possível, tá? Sobre tudo que a gente dividiu aqui, que a gente separou. A gente separou um bate-papo bem legal para vocês, com bastante conteúdo, e eu vou dividir em 2 partes. Primeiro, a Daniele, né, vai se apresentar para vocês, e aí vai falar um pouquinho, tá? Essa é a Daniele Goeking. Não, você tá, Dani? Eu sou de BH. BH, isso. Ela é psicóloga infantil, tá? E vai estar ajudando a gente nesse momento. E para quem não me conhece, para quem está chegando hoje aqui, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga aqui do Rio de Janeiro. Já compartilho conteúdo aí com quem me acompanha há alguns anos. E agora que a gente está nesses dias aí difíceis, eu acredito que seja o meu papel, assim como a Daniela também acredita, né? Que seja o nosso papel nesse momento ajudá-los a passar com os filhos de vocês por essa fase. E é isso, o objetivo é esse, tá bom? E chamem aí quem vocês conhecem, que podem se interessar para assistir a live, convidem, tragam eles para cá que a gente vai conversar bastante, tá bom? Bem, acho que a Daniela pode começar o assunto, tá? Aí depois eu dou continuidade, tudo bem? Tudo. Eu queria dar um oi para as pessoas que eu conheço que vieram aqui. Querida Elisete, Carol, Riviane, que eu vi passando por aqui. Gente, Paloma, um beijo. A internet da Dani travou um pouquinho. Espera aí. Pessoal, a internet da Daniela travou aí para vocês. Quem tiver online aí, responde, por favor. Vocês conseguem me ver ainda? Pessoal?
Oi, pessoal. A Daniele parece que já acabou, a conexão dela acabou caindo um pouquinho. Um pouquinho não, acabou caindo, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Se eu consigo reconectá-la. Enquanto vocês estão aí online, quem está chegando aí, mais uma vez, muito obrigado. Se puder convidar as pessoas, compartilhar essa palestra, não. Essa live com seus amigos. Oi, Maria Luísa. A Dani, pelo visto, ela caiu o sinal de internet dela. Deve estar voltando. Agora, o meu sinal vocês conseguem receber, né? Som e imagem está tranquilo para vocês aí, da minha parte. Vamos esperar a Dani voltar. Boa tarde, psicólogo Bruno Lima. Dani voltou. Espera aí um pouquinho. Não sei o que aconteceu. É o sinal da internet, deve dar uma travada aí. Mas pode continuar onde você estava. Tá todo mundo aqui, ninguém saiu não, tá? Tá ótimo. Tati, beijo. Tati, Mara, beijo. Muito obrigada pela companhia. Então, eu gostaria de fazer deste momento que nós estamos vivenciando, né? Que é um momento novo e é um momento novo para todo mundo. Quem está aqui presente nunca vivenciou esse momento que nós estamos vivenciando, né? E então, esse momento eu vejo como um momento de aceitação e de acolhimento também com todas as mudanças que vem acontecendo na nossa vida, né? E de uma hora para outra, nós nos vimos confinados, guardados em casa, né? Uhum. Sem poder sair para trabalhar, eu parei meus atendimentos, né? Porque meu público é criança e adolescente. Alguns eu consegui trazer para o online, outros não, porque com criança fica um pouco mais restrito. Então, eu também me vi no mesmo barco que todo mundo. Então, muitos momentos, insegurança, tristeza, medo, né? Incertezas do amanhã. E tá tudo bem sentir esses sentimentos, né? Tá tudo bem eu sentir isso. E tá tudo bem as crianças sentirem isso também. O que eu venho percebendo, Cris, eu não sei o que você tem recebido aí, são pais que estão muito nervosos com todos os acontecimentos, né? Com as incertezas, e acabam projetando essa incerteza nas crianças. E as crianças acabam respondendo através da irritabilidade, do nervosismo, porque a gente sabe que muitas ainda não têm maturidade para expressar aquilo que elas sentem, né? Então, elas não conseguem verbalizar. Então, como eu te falei, estava pensando muito em gravar um vídeo e o seu convite hoje de manhã foi muito oportuno. E que de todas as coisas nós devemos tirar um aprendizado. E eu percebo esse momento como uma grande oportunidade das famílias estarem mais próximas, das famílias se conhecerem, das famílias se acolherem, das famílias perceberem que, principalmente nós adultos, que nós não estamos no controle sempre, né? E aí é prova disso, nós não podemos controlar todas as coisas. Muitos de nós tivemos que cancelar vários compromissos muito importantes, não é isso? E percebendo isso, eu fiquei assim, gente, eu preciso fazer uma reflexão e perguntar para as pessoas também, né? A Paloma está dizendo aqui que causa ela muita ansiedade, e tá tudo bem sentir ansiedade, né? Quando a ansiedade é exacerbada, e pode se tornar uma coisa patológica. Mas nesse momento difícil, delicado em que nós estamos passando, é normal sentir ansiedade. Afinal, todas as emoções, elas são importantes e naturais do ser humano, né? Então, acolher as nossas emoções nesse momento, acolher que nós somos pessoas vulneráveis, né? Essa questão, falou assim, eu tenho que ter rotina, eu queria falar um pouco de rotina. Tudo bem ter rotina, mas que não seja aquela rotina tão maçante como no dia a dia Tudo bem, criança tem que ter horário para comer, criança tem que ter horário para dormir,
e acordar. Mas as outras questões, elas podem ser um pouco flexíveis, porque senão fica muito pesado passar por esse processo todo. E outra coisa que eu queria falar, que é uma oportunidade de educar as nossas crianças, é através das emoções. Vou dar um exemplo prático. Você está triste, está chorosa, ou está muito angustiada, e seu filhinho ou sua filhinha chega para você e pergunta: mamãe, tá tudo bem com você? Você está triste? E aí você responde: não, tá tudo bem. Na realidade, você está sendo incongruente ali nesse momento, né? A criança já percebeu que você não está bem. Então, qual que seria o adequado e qual mensagem que você passaria para essa criança? Olha, nesse momento eu estou triste, mas eu vou ficar bem, né? E nomear para ela aquilo que ela está sentindo e aquilo que você também está sentindo. E não entrar naquela coisa de autocobrança, de agora eu quero a minha casa super arrumada, eu quero minha casa impecável. Porque se você entrar, então você é uma ótima leitora, e eu vou me tornar fitness agora, que eu estou em casa, que eu tenho tempo, né? Que eu vejo esse movimento todo de cobrança, uma cobrança muito exacerbada em cima principalmente das mulheres. Então você agora tem que ser a melhor mãe, que você agora tem que ser fitness, que você tem que ser a melhor cozinheira. E, gente, tá tudo bem não ser, neste momento, né? É acolher e fazer aquilo que você dá conta neste momento. Exato. Aquilo que você consegue fazer da melhor forma possível neste momento. É agora o momento de respirar, de acalmar, de levar a vida com um pouco mais de leveza, né? E de perceber quais são os seus valores com a sua família. Afinal, foi uma família que você escolheu. Olha só, não sei se você escuta isso aí, Cris. Mas quando eu recebo no consultório os pais, eles sempre falam assim: eu não tenho tempo porque eu trabalho o dia todo, então não tenho tempo de ficar com a minha criança, nós não temos um tempo de qualidade. Então, enxergue esse momento como uma oportunidade de ter momento com seu filho, de olhar no olho, de sentar no chão, brincar com a brincadeira que ele escolher, que seja uma brincadeira lúdica, uma brincadeira fantasiosa, que vai estimular o desenvolvimento saudável dele. Então, deixe a criança também ditar aquilo que ela espera de você. E eu queria dar um recadinho para aquelas mães que se sentem muito culpadas por não atender a todas as demandas dos filhos. Eu escuto muito isso, olha só. Nossa, mas ele me demanda o tempo todo, ele quer brincar o tempo todo, ele quer minha presença o tempo todo, e eu já não dou conta mais, né? E daí você vai se desrespeitando, porque muitas vezes você quer um momento para você. Você quer um momento para curtir você, para curtir um momento ali que você está vivenciando, ou de incerteza, ou de angústia, ou de tristeza. Então, é importante dizer não para o seu filho também. O limite é tão importante. Então, a criança vai aprendendo a tolerância à frustração. Então, diga: olha, filho, neste momento a mamãe não pode. Mas daqui a um tempo a mamãe senta com você e brinca com você. Fale com ele como você está se sentindo. Essa é uma grande oportunidade para ensinarmos coisas que os colégios em geral não ensinam, que são valores morais, virtudes que você acredita, que você agora tem a oportunidade de passar para o seu filho. Só a família tem a possibilidade de passar essas virtudes que você está falando, né? Por melhor que a escola seja, existem coisas que são de competência da família. E não tem escola nenhuma, professor nenhum no mundo que é capaz de passar isso. Porque o professor ele só tem um limite para ele chegar, entendeu? Mas quando a criança ela sai da escola, né, ela volta para a família dela. E é essa família que a gente tem essa família que tem que se preocupar com essa criança de verdade. Essa família que é a base, essa família que é um apoio. E agora... Ô, Cris, estão falando que seu áudio está muito baixo. Ai, peraí. Tá me ouvindo melhor agora? Agora melhorou. Melhorou? Então, estava falando o seguinte, você falou sobre a questão da família, né? Que tem virtudes Sim. que só a família pode dar. Isso é verdade, né? A escola tem seu limite dos ensinamentos que pode passar. Os ensinamentos são os principais que a criança vai levar para a vida inteira, são da família, né? A base, a nossa base, nossa raiz é a família. E eu acho que, conforme você falou, né, a gente está vivendo um momento único. Sim. Muita gente está vendo só pelo lado ruim da coisa. Claro que é ruim, a gente não pode excluir isso. É um momento muito difícil, um momento de transformação mundial,
onde nós, como Sim. seres humanos, estamos sendo chamados a responsabilidades que nós nunca fomos chamados, mas que agora a gente tem que assumir, entendeu? Mas, além de tudo, a gente está sendo chamado a ter uma família que a gente nunca foi antes, né? De sermos pessoas que nós nunca fomos antes. E como pai, como mãe, nosso papel agora é ser, né, não o melhor do mundo, mas eu acredito que ser o melhor que a gente pode ser, que a gente sempre quis ser, que a gente sempre está reclamando, né, que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, e de repente a gente se vê pegado aí sobrando tempo. Tem tempo demais agora. Então vamos distribuir esse tempo, vamos aprender a usar esse tempo e trazer as crianças para perto da gente, estabelecer um vínculo afetivo que nunca estabeleceu antes. E você falando aí das mães ansiosas, eu recebo sim muitas mensagens, estou arrancando os cabelos, não sei mais o que fazer, meu filho vai rasgar meu sofá. Gente, calma. Vamos aprender a lidar com esse novo momento. É tudo muito novo, é tudo muito assustador mesmo, mas mais ou menos isso que você falou, né, Dani? Vamos aprender aí a viver esse novo tempo. Ah, sim. E vamos perceber esse tempo como realmente uma oportunidade de aprendizado, né? Oportunidade para aprender. O que você hoje aprendeu com isso? Por exemplo, eu aprendi hoje, vou dar um exemplo para você, que os meus filhos são super bonzinhos, que eu combinei com eles que eles iam assistir a live da sala e eles estão assistindo. Entende? E o dia todo eles ficaram brincando e ficaram correndo e agora eles estão respeitando esse momento de live. Então eu aprendi que eles me escutam, que eles me entendem. Isso, né? Você falando assim, o que você aprendeu? Conversei com você também, eu estou criando um jogo para aumentar, né, o vínculo afetivo entre pais e filhos, irmãos, enfim, entre a família. E aí eu estou testando, estou em fase de teste desses jogos. Depois, quem quiser perguntar sobre ele lá no finalzinho da live pode perguntar, tá? E a intenção é justamente a gente se aproximar mais. Aí eu comecei a jogar com meu filho, e aí fiquei assim, bobalhada com as respostas que ele estava dando, porque ele nunca falou para mim aquelas coisas que ele estava falando, né? E aí hoje a minha filha também estava brincando aqui com o noivo, e aí depois ela chegou para mim e começou a falar algumas coisas que ela nunca tinha falado. Eu falei, caraca, olha só como é que é a quarentena, né? O que não Sim. faz uma quarentena? A gente se aproxima, né? Começa a falar sobre coisas que a gente não está bem acostumada a falar. E é isso, é essa coisa de aproveitar os momentos, né? Oi, Helena, estou vendo aqui sua mensagem. Isso mesmo, somos chamados a ser uma família que nunca fomos antes, e que agora Exatamente. a gente vai passar a ser diferente. Exatamente. É isso que a gente está aprendendo. Exatamente. Então, sim, que eu gostaria de deixar que cada um reflita. O que você tem aprendido com esse momento, né? O que você tem aprendido, o que você tem se reconhecido também neste momento, como que você se vê nesse momento. Uhum. E aí vai depender da atitude que você tem em frente a esse momento tão desafiador e tão delicado, tão difícil também, né? E manter a sanidade mental é bom, né, Cris? É importante nesse momento. É necessário. Se a gente não mantém a nossa saúde mental equilibrada como pai, o que vai ser das nossas crianças quando acabar isso tudo? Imagina os bichinhos assustados que a gente vai mandar para a escola depois que isso tudo acabar, e o que os professores não vão dar conta, porque eles não são heróis, assim, mágicos, né? E são heróis, sim, em tudo que eles fazem, mas eu digo que eles não são seres mágicos, eles não resolvem problemas que em casa não são resolvidos. E aí, a gente tem que realmente, nesse momento, manter a nossa sanidade, nossa saúde mental, para passar por isso tudo. A gente precisa fazer, não tem jeito, entendeu? Para ajudá-los. Porque como pai, né? Como pai, como mãe, a gente tem uma responsabilidade, né? A gente tem que cuidar dos nossos filhos. Não tem jeito, não adianta. É interessante, né? Que esse momento a gente não tem como entregar para a avó, a gente não tem como entregar para a babá, a gente não tem como entregar para a tia da escola, né? A avó, principalmente a avó. Nesse momento não tem como. Olha só como é que a vida, de maneira torta, vai ensinando a gente como que a gente realmente deve agir. E isso, né, a gente tem que perceber os detalhes do que está acontecendo, né, o que está sendo trazido para a gente. Nós precisamos ser sensíveis para perceber isso. E não só ficar assustado com o medo, né, com a enxurrada de informações que chega para a gente a todo momento, pela internet, pela TV, pelo WhatsApp,
Não, a gente tem que prestar atenção no que o todo, né? Digamos assim, o que isso vem me trazer. E trazer para o meu filho e trazer para nós como sociedade, né? Como sociedade. E é o momento, por exemplo, de criar, de convidar os meninos, as crianças para serem colaboradores. Isso. Né? O que eu percebo é que muitas vezes, principalmente a mulher, ela vai pegando coisas, né? Uhum. E ela quer a casa limpa, e ela tem que fazer a comida, e ela tem que colocar a mesa, e ela tem que ajudar as crianças no dever de casa, porque algumas escolas já mandam o dever via e-mail, né? Isso. E aí a mulher, ela vai pegando aquela carga pesada toda para ela. E ela entra num desrespeito com ela mesma, não é verdade? Uhum. Então esse momento é um momento de reunir a família, de fazer uma reunião familiar, de perguntar em que você pode contribuir, né? Então, a partir de 2 aninhos, a criança já pode fazer algumas coisas que né, é propício da idade dela. Então, nesse momento, você ensina o quê? Colaboração, né? Respeito pelo outro, a criança se sente pertencente daquele núcleo familiar. Uhum. Exatamente. A Régia, é o nome dela? Régia? Viviane? Deixa eu vou ler e vou responder rapidinho, tá? Disse a minha filha de 3 aninhos que tem um vírus, um bichinho ruim que está na rua, por isso não podemos sair. Estou errada não, você está certíssima. Inclusive, eu vou conversar com vocês um pouquinho, dando dicas, daqui a pouquinho mais na frente, sobre como a gente deve se comportar com as crianças a respeito de como a gente vai explicar e conversar com elas, tá, Regiane? A Carol falou assim, meu filho Gustavo está adorando me ajudar nas atividades lá. Isso é tão bom. Que legal, Carol. Aqui, a Mara disse, aqui em casa as crianças colaboram, já arrumam a cama. Muito bem, é isso mesmo. Será que se não tivesse esse isolamento forçado, as crianças estariam colaborando tanto? Não é? Então, quando a criança colabora, ela se sente pertencente daquele ambiente, né, daquele lar. Ela faz parte da família. Então, é um momento de ensino, um momento de ensinar a compaixão para com o outro também. Então, várias virtudes podem nascer desse momento, mas vai depender muito de como nós reagimos por essa passagem, por essa experiência com os nossos filhos. Então, eu volto a dizer, a criança, ela não verbaliza aquilo que ela está sentindo. Pular, ela vai correr. Então, quando você perceber e estiver calma para até fazer isso, se você não estiver no momento, acalme-se, espere passar e converse com essa criança. Olha, eu estou percebendo que você não está se sentindo bem. Como é que eu posso te ajudar? E aí, nesse momento, você vai estar educando essa criança emocionalmente. E aí ela vai entender que está tudo bem sentir toda e qualquer emoção. Nós podemos sentir raiva, nós podemos sentir medo, nós podemos sentir insegurança, está tudo bem. O que nós vamos fazer com isso, que aí sim, aí que mora o segredo. Isso aí. É o detalhe, né? A cerejinha do bolo. É como a gente vai lidar com isso. Né? Exatamente. Então, eu falei de rotina, né? Falei desse momento, dessa oportunidade que nós temos de estar conectados com os nossos filhos. É uma grande e única, talvez, oportunidade. Então, gente, esse momento ele vai passar. Ele vai passar, a gente tem certeza que ele vai passar. Mas os nossos filhos, provavelmente, se forem menores, não lembrarão de coronavírus. Mas terão memórias daqueles momentos gostosos que vivenciaram na nossa presença. Exato, eles não vão lembrar o que causou, né? Com certeza não vão lembrar, mas a experiência, né? A gente chama de memória afetiva, que eles vão ter a respeito desse acontecimento, vai ficar o resto da vida com eles, o resto da vida mesmo. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo a live hoje tem memórias afetivas aí de coisas que aconteceram na sua vida há tantos e tantos anos atrás, que foram boas ou foram ruins. Porque o seu cérebro gravou aquilo como importante, como necessário para você carregar pelo resto da sua vida. Então, alimentem memórias afetivas de qualidade para os seus filhos nesse momento. E vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender do que vocês vão receber, né? Porque hoje é um momento ruim. Hoje. Mas ele vai passar, conforme a Dani estava falando, vai passar.
E o que vai ficar depois disso é aquilo que a gente construir dentro deles, dentro de nós mesmos, né? Porque a gente, dentro de nós mesmos, porque a gente não está construindo só, né? A gente não está só educando os nossos filhos, mas a gente está se auto-educando também, né? Como pai, como mãe, o que a gente está construindo como sujeito aí de novo ser, né? O dia que essas portas se abrirem e todo mundo puder sair das suas casas de novo, que pessoas são essas que vão sair de dentro dessas casas, né? Que filhos são esses que eu vou estar entregando para o mundo e que pessoas são essas, né? Eu espero que pessoas melhores, é esse nosso papel aqui, ajudar, né, a pessoas melhores para o mundo aí, lá na frente. Agora eu não posso deixar de falar daquele público que a gente atende, que são as nossas crianças com TDAH, né? Isso. E aí, olha só, não sei se você passa por isso, mas acredito que sim. Eu recebo muito no consultório os pais dizendo assim, ai, que meu filho apronta, que meu filho faz isso, que meu filho é assim, que meu filho é assado. E aí, Cris, a grande surpresa acontece quando eu pergunto assim, me fale uma qualidade, uma característica positiva do seu filho. E muitos ficam mudos. Isso. É isso, essa carinha. Porque eles fixam tanto, né, a memória nas coisas ruins, no problema que a criança traz, porque é realmente cansativo, é realmente estressante, porque você tem que dar conta de uma rotina, né, de trabalho, de responsabilidades, aí chega em casa cheio de reclamação na agenda. Agora, os professores muitas vezes se comunicam através do WhatsApp, né, cheio de mensagem da escola, e você fica assim pensando, meu Deus do céu, essa criança só me traz problemas, essa criança só me traz aborrecimento. Mas é porque a gente está tão acostumado a fixar nossa imagem, nossa atenção nas coisas ruins, que a gente esquece que todo mundo tem um lado bom. Principalmente nossos filhos, né, gente? Exatamente. E filho, a gente não é como um produto que a gente pode devolver lá para a prateleira, né? Não, hoje ninguém está podendo devolver um produto. Nem mandar para a escola. Não dá. Então, eu quero dizer também o seguinte, que nós, e quando estamos no isolamento, perdemos muitas coisas. Mas as crianças também perderam. Perderam o convívio com seus amiguinhos na escola, perderam o parquinho, perderam a ida no shopping. Então, essas crianças perderam muitas coisas também que eram agradáveis a elas. Então, como eu disse no início, é um momento de acolhimento, de aceitação dos nossos sentimentos, né? E a Riviane está falando, sem contar o tanto que estamos conhecendo melhor os nossos filhos. Então, pois é, aproveitem a oportunidade de conhecer esses filhos. Quais as qualidades que esse filho tem, né? Estimule as competências que você ainda não percebia que seu filho tinha. Então, olha só a tendência de nós pais. É só recriminar quando a criança faz algo errado. Mas não rola um elogio quando ela está fazendo alguma coisa certa, né? É sua obrigação. É sua obrigação. Pois é, então está na hora de elogiar e de encorajar quando ela também se comportar adequadamente, né? Quando ela ajudar e quando ela for cooperativa. Que daí esse comportamento tende a se repetir e tende a contribuir mais. Exatamente. Nós estamos cheios de colegas aqui hoje, estou muito feliz. Várias psicólogas nos acompanhando, que bom. Que ótimo. Eu estava preocupada, meu Deus do céu, acho que ninguém vai aparecer nessa live. Tem tanto tempo que eu não apareço aqui, mas que ótimo que você veio e melhorou ainda mais aqui o movimento. Então eu vou finalizar e aí eu passo a bola para você, tá? Tá ótimo, tá bom. Tá? Então, minha mensagem é o seguinte, que este momento é uma grande e valiosa oportunidade de crescimento pessoal e de crescimento com os filhos. É uma grande oportunidade de conexão, de olho no olho, de conhecer aquela criaturinha que veio até você porque você precisa aprender alguma coisa também. Não só ele que vai aprender, mas ele tem muito a te ensinar. Então, acolham o sentimento de vocês, acolham o sentimento dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Esse é um momento de conexão. Tem uma pessoa muito especial que fala assim, tá difícil? Junta. Entende? Então, se tá difícil, junta. Então, nós vamos passar por esse processo, isso é certo, e que possamos passar com muito otimismo e muita esperança aos nossos corações. Cris, eu agradeço imensamente o seu convite e agora eu vou batendo papo aí com o seu roteirinho, tá? Tá bom.
Não, você finalizou de uma forma linda. Eu acho que é isso aí, né? Tá difícil e a gente está se separando para juntar quem precisa estar junto nesse momento. Então, se você está aí na sua casa, as pessoas que estão com você são as pessoas certas para te ajudar na sua evolução. E elas precisam de você para isso. Então, é todo mundo se juntando agora naquilo que precisa, né? As pessoas que não podem estar em casa hoje, que precisam estar lá na linha de frente trabalhando, elas precisam estar juntas naquele grupo que elas pertencem. Para elas, naquele momento ali, é onde elas devem estar. Então, fiquemos em casa, ao lado de quem a gente precisa estar. Se precisamos de trabalhar, que vamos, né? Que a gente tem que a gente vá, acreditando que a gente precisa também fazer o nosso papel lá. E é isso, né? Bem, então agora eu vou passar aqui uma parte prática, tá? Espero que dê tempo de passar tudo, porque o Instagram dá um tempinho limitado, né? Mas enfim, pessoal. Voltando lá à questão que acho que foi a Risolane, o nome dela, não lembro agora. Reviane. Falou sobre a questão de conversar com o filho dela, né? Como é que ela está fazendo isso? Então, vamos começar com essa parte aí. É muito importante conversar com as crianças, tá? Sobre o que a gente está vivendo, tá? A gente precisa ser honesto com elas, falar a verdade. Não esconder, não tentar achar que ela não tem condições emocionais, maturidade para entender, para ver o que está acontecendo. Mas age, às vezes, nos momentos de conflitos dessa forma. Eles escondem a verdade da criança e não significa que ela não vai aprender. Não significa que a criança ela não vai saber. Ela vai saber. Só que se você não contar para ela a verdade, ela vai criar dentro da cabeça dela uma fantasia a respeito do que está acontecendo. Então, a gente precisa ser muito honesto com elas, conversando, sabe? Elas precisam saber sobre o que está acontecendo, elas precisam saber qual é a gravidade da situação que a gente está vivendo, elas precisam saber o que é preciso fazer para se proteger. Elas precisam, né? A gente precisa explicar para elas qual é a situação delas e como elas podem ajudar nesse momento. Porque todos nós estamos ajudando dentro daquilo que a gente tem que fazer. Inclusive elas, né? É um direito delas saber. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, tá? É um direito delas saber. Mas eu vou contar para ela que milhares de pessoas estão internadas e que milhares de pessoas estão morrendo pelo mundo? Claro que não. A gente vai utilizar a linguagem de acordo com a maturidade da nossa criança, né? Do nosso filho em casa. Mas a gente precisa conversar, adaptar, né, a realidade que a gente está vivendo ao nível de maturidade dessa criança e conversar com ela, tá bom? Depois que a gente conversa com essa criança, traz para ela a realidade, a gente precisa escutá-las. Escutar para saber quais são as informações e conhecimento que está chegando para elas a respeito disso tudo que a gente está vivendo. Porque a gente pode não conversar, ou a gente pode até conversar, mas ela vai receber outras informações também, da TV, da internet, enfim, das pessoas que estão à volta dela. Ela vai ouvir tudo isso e ela vai criar um conhecimento dentro da cabecinha dela. Então, a gente precisa conversar e escutar, para saber o que elas sabem sobre esse assunto, tá? Sobre a situação do coronavírus, da quarentena, enfim, de tudo que está acontecendo no mundo, para a gente poder esclarecer com elas dúvidas, né? Tirar as ideias falsas que elas tiverem da cabecinha delas, fazê-las se sentirem como parte da solução do problema, né? Todos nós estamos ajudando, nós somos parte da solução do problema. Isso elas precisam saber e elas precisam sentir isso, tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é estimular as crianças ao diálogo. A gente está vivendo um momento ótimo para estimular diálogos em casa, porque a gente tem tempo para isso. Então, se o assunto principal agora é o coronavírus, é a Covid-19, vamos estimular, não que seja uma coisa maçante, que tem que acontecer 24 horas por dia, não, mas a gente precisa estimular a criança a falar, a que ela coloque para fora o que ela sente a respeito disso, tá? Evitando, claro, que os excessos. A gente não tem que fazer isso ser o norte da nossa convivência diária. A gente está, nesse momento, confinado, vivendo meio que um Big Brother no Brasil aí, por conta da o nosso assunto principal é fazer o assunto acontecer 24 horas por dia. Senão, a gente acaba realmente adoecendo e adoecendo as nossas crianças, tá? Estou falando como vocês estão olhando aqui do lado que o meu roteirinho está anotado, tá? Porque de cabeça eu não consigo gravar tudo, não.
A Dani falou um pouquinho com vocês a respeito do vínculo afetivo que a gente precisa, né, estabelecer com eles nesse momento. Então, esse é o momento perfeito para a gente aproveitar e estreitar os laços, o vínculo afetivo, e com isso auxiliar nas dificuldades que normalmente eles têm e que a gente não consegue resolver por falta de tempo. Tá? Então, assim, às vezes os nossos filhos vão ter várias dificuldades no dia a dia que a gente sabe que eles têm, mas que por falta da gente ter um momento para focar nisso, a gente acaba deixando passar. Então, esse é o momento, a gente aproveitando para estreitar os laços afetivos e auxiliar as crianças nas dificuldades que eles têm. Em alguns momentos, pessoal, é preciso que a gente desconecte, tá? Claro que a estar conectado hoje traz para a gente informações a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas a gente não pode estar conectado o tempo todo. A gente precisa encontrar aí no meio desse caminho coisas para fazer que não sejam voltadas para receber informações sobre coronavírus, sobre novela, enfim, sobre essas coisas o tempo todo. Desconecte para viver um pouco ao lado do seu filho. E aí, falando, né, sobre atividades, fazer atividades que normalmente a gente não faz juntos, porque não tem tempo. A gente fica na correria. E, por exemplo, eu recebi vídeos, eu queria postar que eu não consegui, de crianças ajudando os pais nas receitas, fazendo bolo, fazendo biscoito. Então, coisas que vocês realmente ajudar a arrumar a casa, né, arrumar parquinhos, brinquedos, cuidar dos animais de estimação, que a gente não tem tempo para fazer isso juntos no dia a dia, não é normal a gente fazer isso. Então, fazer com que a criança, né, faça com a gente atividades que ela não está acostumada a fazer, mas que vai fazer muito bem, tanto para ela quanto para a gente. E sempre trazendo essas atividades para o lado lúdico, porque a Dani falou com a questão da rotina, né? É importante, sim, a gente fazer a rotina acontecer, mas ela não precisa ser uma coisa rígida, séria, para tornar a criança mais irritável ainda possível, tornando a criança mais... Senão fica muito pesado, né? Isso. Transformar isso em momentos lúdicos, em coisas assim, vamos lá, vamos me ajudar a fazer receita. Qual receita? O que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer bolinho de chuva. Então, vamos brincar de fazer bolinho de chuva. Vamos brincar de dar banho no cachorro? Tudo sempre levando para o lado da brincadeira, porque é assim que as crianças aprendem, de forma lúdica. É assim que a gente precisa aprender e ensiná-las, tá? Elas vão aprender quando a gente souber mudar esse tom de voz, que às vezes a gente é muito dura, muito sério, e esquece o lado criança que a gente tem dentro da gente, tá? Então... Ai, Cris, deixa eu só pegar um gancho aí. Uhum. É uma grande oportunidade de você entrar em contato com a sua criança interior. Né? Então, você tá ali rolando no chão, brincando, se disponibilizando para a criança, tendo suas memórias afetivas e aproveitar, porque a infância, gente, a infância passa muito depressa. 12 anos parece um flash. E aí acabou. Esse é o momento de construção. E até mesmo se já saiu da infância, está na adolescência, né? Vamos aproveitar também, trazer esse vínculo afetivo para perto, a gente junto da gente, para que ele aprenda a ter mais confiança, né? Que eles consigam ver esses pais como amigos, já têm uma relação diferente com os filhos, né? Naturalmente eles já se afastam, porque eles começam a criar a sua própria identidade, começam a criar o seu próprio modo de ver a vida, e muitas vezes eles entram em conflito com aquilo que foi ensinado a vida inteira. Mas trazer esses adolescentes também para perto da gente, mostrar que a gente não é adversário, que a gente não está ali só para questionar, para cobrar, mas que a gente está ali para ser amigo. Isso também é muito importante da gente observar, tá? Então, um ótimo momento para estabelecer rotina com as crianças, tá? Porque nós estamos trabalhando com sobra de tempo nesse momento. Uma coisa que eu tenho escutado muito na internet é que as crianças estão em casa, mas elas não estão de férias. Então, muitas escolas estão mandando atividades. E uma coisa que eu tenho observado, tem chegado muito para mim também, é que às vezes a criança, ela utiliza aquele horário que ela estaria na escola para estudar. Eu vi já crianças que botam uniforme, que se arrumam como se fosse para a escola. Eu acho isso interessante. Claro, a gente também não precisa ser algo, né, que seja obrigatório. Cada família tem a sua maneira de ser, cada criança tem a sua maneira de reagir. Tem crianças que adoram escola e vão adorar essa rotina, e tem crianças que odeiam escola, mas tá tudo bem, né?
Sim. Faz parte, tem criança que adora, isso daí tem criança que não gosta. E a gente não pode também querer achar que a gente vai ter a ilusão de, nesse momento, fazer elas gostarem de escola. Elas não vão gostar e ponto. Mas a gente pode criar formas nesse momento aí de trazer um pouquinho mais para a questão da escola. E aí, de aproveitar o tempo que a gente tem junto, tá? Então, rotinas, arrumar quarto, guardar brinquedos, ter uma hora do almoço, hora de acordar, hora de dormir, a gente pode estar introduzindo isso tudo nesse momento de forma bem delicada. Isso eu acho bem interessante, tá? As mães estão reclamando muito a questão de eu não tenho tempo para mim, eu estou em casa e meu filho me estava falando, né, Daniele? Meu filho me quer o tempo todo. Primeiro, vocês têm que perceber que o que eles estão tendo agora é a mãe que eles nunca tiveram. É o pai que eles nunca tiveram. Então, eles querem mesmo e eles vão sugar vocês, sim. E não pense que isso é horrível, não, porque isso é ótimo. É sinal de que seus filhos te amam e que eles precisam de você. Mas, claro, conforme a Dani falou também, a gente precisa estabelecer alguns limites. Então, nessa hora aí que você estiver se sentindo sufocada e tal, aprende a criar com eles algumas regrinhas. Por exemplo, esse vai ser o momento que você vai brincar sozinho. E a mamãe vai, por exemplo, tem muita mamãe fazendo home office, né? Muito pai fazendo home office. Na hora que a mamãe estiver trabalhando, é o momento que você vai ficar sozinho. E repetindo esse comportamento com ele, repetindo, até que ele se acostume com isso. Então, estabelecer com a criança momentos para ela fazer atividades quietas, tá? É importante. Claro que esse momento, vocês não têm que acreditar que vai acontecer conforme o tempo que vocês estão no trabalho, que é tipo das 7 da manhã às 8 da noite, que é a hora que a gente chega no trabalho. Claro que não, né? Mas um momento mais curto, a gente precisa aprender a fazer a criança aprender isso, né? E aí ninguém faz sufocado. A mãe tem o seu tempinho, o filho tem o seu tempo, e depois se junta todo mundo, e aí a gente convive nessa nossa nova rotina, né? Exatamente. E aí, como dica também, esse entre tantas coisas que a gente já falou aqui, que esse momento da quarentena está trazendo para a gente, também é para a gente aprender a lidar com as principais fragilidades das nossas crianças. Aquelas que muitas vezes chegam até nós através das queixas escolares. Então, nós temos muitas fragilidades que às vezes nossos filhos têm, que a gente não consegue dar conta como pai ou mãe por conta da correria do dia a dia. E às vezes a gente acaba terceirizando, né? Vai para a avó, vai para o pai quando não vive com a mãe, ou enfim, vai para a própria escola, vai para o psicólogo. E agora é hora da gente trabalhar um pouquinho mais essas fragilidades, voltando a ter um olhar mais sensível para eles, sabe? Não que vocês vão conseguir sozinhos ultrapassar, né? Fazer se transformar numa nova pessoa, não. Mas a gente se tornar mais sensível para lidar com essas fragilidades, como, por exemplo, crianças muito hiperativas, né, na questão do TDAH, crianças com agressividade muito exacerbada, como é a questão das crianças com transtorno positivo desafiante, ou alguns quadros dentro do autismo que também acontecem. Crianças muito inseguras, crianças com a baixa autoestima. Esse é um momento para a gente aprender a lidar com essas fragilidades das crianças, mostrando para elas que nós estamos ali ao lado delas. E aí, automaticamente, mas não é bem assim, né? Gradativamente, certo é isso, né? Gradativamente, ela vai aprender a lidar melhor com essas fragilidades delas, se a gente começar a olhar de forma mais delicada para elas, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos, tô vendo vários coraçõezinhos subindo, gente. Adorei também. Estou adorando, muito obrigada. Brinque com o seu filho. Brinque. Conforme a Daniele falou, a sua criança interior está aí guardadinha dentro de você. É um momento para a gente colocá-las para fora e fazer elas virarem crianças, a gente virar criança novamente, né? Então, brinque com seus filhos, separe alguns instantes do dia para brincarem juntos, tá? Ou então, escolha um hobby para vocês terem juntos, alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos, que não precisa ser necessariamente brincadeira, porque, por exemplo, na fase da adolescência, né?
até tem brincadeiras, né, para a fase da adolescência, mas eu digo assim, escolha algo que vocês gostem de fazer juntos, de separem um momento do dia para isso e que seja parte da sua rotina. Tem que ser, tá? Tem que ser. Então, se tiver que rolar no chão, rola. Se tiver que um jogo de tabuleiro vai espalhar muito de cartinha na mesa, espalha. Se é um pique-esconde dentro de casa, vai fazer uma bagunça que seja. Mas separe um momento para ter criança junto lá, né? Junto da sua criança. Isso vai fortalecer muito, demais o vínculo entre vocês. Vocês não têm ideia disso. Eu acho que assim, a última dica que eu vou deixar para vocês hoje aqui, que é muito importante, a Dani, acho que uma das primeiras coisas que ela falou na live hoje foi a questão da ansiedade. Controle a sua ansiedade, tá? Papais e mamães, controle a ansiedade de vocês. Mantenha-se calmo na medida do possível para que a sua ansiedade não passe para a criança de forma que venha prejudicá-la nesse momento delicado que a gente está passando, tá? Então, não entrar no ritmo que a gente está vendo aí do mundo, de muita ansiedade, de pessoas adoecidas, enlouquecidas por conta do coronavírus, como se isso não fosse acabar nunca e a gente entrar em desespero por conta disso, tá? Porque as crianças, elas são para-raios. Como para-raios? Elas captam, palavra certa, tudo o que está acontecendo ao seu redor. Independente se você falar ou se você não falar, crianças são seres muito sensíveis. Eles aprendem mesmo que a gente não ensine, tá? Então, vocês podem até não falar para elas, mas diretamente tentar fugir, né? Fazer elas esconder delas, mas elas vão perceber, elas vão aprender e vão entrar na mesma sintonia que vocês. Então, se você está sendo ansioso, irritável, cansado, enfim, elas vão perceber, entrando em estado depressivo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A questão da depressão, da ansiedade, porque as crianças elas vão observar e vão acabar refletindo no seu comportamento, tá? Inclusive, pessoal, na próxima quinta-feira, às 16 horas, tá? A gente vai fazer uma nova live aqui, falando sobre a questão da ansiedade. Como lidar com a ansiedade em tempos aí de coronavírus com as crianças e com a nossa própria ansiedade. Dani, te convido para vir assistir comigo, tá? Ah, com certeza. Tá? Quem vem vai ser a Graziele Jesus, uma psicóloga aqui do Rio de Janeiro, que é ótima com essa questão de ansiedade, trabalha com técnicas para auxiliar a gente aí nessa questão. E quem puder assistir quarta-feira não, hoje é terça, quinta-feira, às 16 horas também, tá? A gente vai estar falando sobre a questão da ansiedade. Tá legal? Espera que eu preciso mandar um beijo. Eu preciso mandar um beijo pro TT, lindo, maravilhoso. Beijo, TT. E aí, pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma pergunta aí. Dani, vê se eu acho uma pergunta que dá para responder. Vamos ver. Alguém tem fim para perguntar? A Mara diz assim, tenho feito isso por aqui, pois percebi que estava me fazendo mal. Foi naquela parte que você disse sobre ficar muito envolvido com as notícias ruins, né? Uhum. Alguém perguntou? Um beijo para Mila, para Carol, para Elisete, Dani. Gente, muito obrigada por participar conosco desse momento. Que possamos passar por esse período que seja mais leve, mas que tenhamos otimismo em nosso coração. Uhum. E consigamos criar muita conexão com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Cris, muito obrigada. Viviane, um beijo. Ela falou que foi muito bom, foi um momento de aprendizado. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos aqui. E muito obrigada pelo convite, viu, Cris? Foi ótimo. Eu é que te agradeço. Pessoal que esteve aí presente na live, depois a gente vai preparar o material com essas dicas que a gente passou aqui, tá? Para estar disponibilizando para vocês e para quem mais quiser. Só não deu tempo de fazer isso hoje, porque a live a gente decidiu hoje, não foi, Dani? Foi. A gente preparou o material, mas não deu tempo de transformar em texto para mandar para vocês. Mas depois... Aqui, peraí, só um minutinho antes da gente fechar. A Beth falou o seguinte, eu acho que uma dica também bem legal com as crianças, elas mesmas montar a rotina. Claro, isso a gente não falou. Uhum. Quando a criança participa, a tendência dela cumprir é muito alta, né? Então, envolver sempre as crianças, sim, na organização da rotina e nas decisões da casa e das coisas que serão colocadas, né?
A gente falou aqui da questão da rotina flexível, ser tudo muito flexível nesse momento. Então, assim, você inclui a criança na organização das tarefas, na organização da rotina, faz ela se sentir importante, faz ela se sentir como parte do grupo, né? E aí a tendência dela concordar, dela participar, dela fazer isso acontecer, fazer dar certo, é muito maior do que quando a gente só impõe a nossa opinião, de quando a gente só impõe o nosso ponto de vista. É aí que muitas vezes acontecem os conflitos. É aí que muitas vezes acontecem as crises de agressividade das crianças, a crise de hiperatividade delas, é pela essa questão delas não se verem incluídas ali naquele processo. Delas se verem apenas um objeto em que manda vir para cá, que manda ir para lá, e ninguém dá opinião, ninguém dá atenção ao sentimento dela, ao pensamento, ao que ela sente de verdade, né? Então, realmente, trazê-las para dentro da rotina, mostrando para elas que elas são parte do processo e pedindo a elas ajuda, opinião. Claro que mostrando nosso ponto de vista como pai e mãe, tem que ser. Mas, na medida do possível, ser flexível. Ajudar nosso filho dessa maneira agora, com certeza vai fazer bem para ele, vai fazer muito, muito mais bem ainda para a gente. Acho que é isso, né, Dani? É isso, Cris. Muito obrigada, viu? Estamos todos no mesmo barco. Todos. Vamos sair deles juntos e pessoas melhores, se Deus quiser. Tá bom? Com certeza, com certeza. Um beijo, gente. Muito obrigada. Beijo para você também. Todos, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.